Vamos abrir a Bíblia no Salmo 139. Hoje nós vamos concluir a exposição deste Salmo, será a nossa quarta mensagem no Salmo de número 139. O tema da mensagem de hoje é o seguinte: o Deus Santo requer santidade. Nós vamos ler a partir do versículo 19, que é a parte conclusiva do Salmo 139, 19 em diante. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oremos. Nosso Deus, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Dá-nos a tua iluminação para que possamos entender o que está escrito aqui na tua palavra. Que esta mensagem que o Senhor deu ao rei Davi venha de encontro às nossas necessidades. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, esse Salmo 139 é o salmo que tem os atributos, pelo menos os principais atributos de Deus, sendo 3 os atributos incomunicáveis e um atributo comunicável. O primeiro atributo de Deus, porque Davi está aqui orando a Deus, falando com Deus e dizendo quem Deus é. Davi tinha um conhecimento profundo de Deus. Davi sabia quem Deus era, o que Deus fazia, onde Deus estava. Davi entendia o conhecimento de Deus e ele precisava de ajuda, ele precisava de livramento. E primeiro ele falou sobre a onisciência de Deus. Ele falou que Deus conhece, que Deus sabe todas as coisas. Ele disse que Deus esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar, e Ele conhece todos os nossos caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Deus sabe tudo que vai acontecer, tudo que nós pensamos. Deus tem todo o conhecimento. Depois que Davi falou sobre a onisciência de Deus, ele descreveu a onipresença de Deus. Deus não apenas sabe todas as coisas, mas Deus está em todo lugar. E ele começa com esta pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Davi estava dizendo, em outras palavras, eu não posso estar em algum lugar que o Senhor não esteja. Não tem como esconder de Deus. Não tem como esconder de Deus. E ele falou uma coisa muito interessante, quando ele disse que as trevas, a luz e as trevas são a mesma coisa, porque nas trevas nós escondemos, não é de noite que as coisas piores acontecem, e no escuro, não é? As pessoas acham que ninguém está vendo. Aí Davi disse, para Deus não tem escuro não, para Deus não tem esconderijo não, a luz e as trevas são a mesma coisa para Deus. Nos céus, no mais profundo abismo, Deus está. Depois, Davi fala sobre o terceiro atributo de Deus, que é a sua onipotência. E para descrever a onipotência de Deus, Davi fala a respeito do Deus Criador, do Deus que nos teceu no seio da nossa mãe. E hoje, com o estudo avançadíssimo do corpo humano, nós temos aí, alguém já disse que nós temos cerca de 30 trilhões
de células. São aqueles fios, não é? Esse teceu é o entrelaçar, aquele fiador, aquele tecedor, aquele tecelão que pega fio por fio, que são as células. Deus fez todas elas e nos conhece muito bem. E Ele escreveu todos os dias e determinou todos os dias da nossa vida. Porque Deus, Ele é todo poderoso. É o poder de Deus. Então, em primeiro lugar, onisciência. Deus sabe tudo. Em segundo lugar, onipresença. Deus está em toda parte. Em terceiro lugar, onipotência. Deus pode todas as coisas. E o Salmo termina com um quarto atributo. E esse atributo é um atributo que os teólogos chamam de atributo comunicável, que Deus tem e comunica e exige de todos nós, que é a santidade de Deus. Davi, diante da grandeza de Deus, do poder de Deus, da sabedoria de Deus, da onipresença de Deus, ele disse: mas eu sou pecador, e eu tenho muita gente perversa. E ele vai agora mostrar a sua aversão ao pecado, porque Deus é um Deus santo, e Ele requer que nós sejamos santos. Lá em Levítico 19:2, diz que Deus falou: como eu sou santo, eu quero que vocês sejam santos. Essa foi a pregação também de Pedro, né? Que nós devemos ser santos como Ele é santo. Então, o que nós temos aqui é Davi se colocando submisso e passível à disciplina santificadora de Deus. E ele termina o salmo dizendo: ele não só viu o pecado dos inimigos de Deus, dos homens maus, dos homens perversos, mas ele olhou para dentro dele e disse: eu também, Senhor, sou pecador. Sonda-me, Senhor, examina-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então nós vemos aqui o salmista não só falando sobre a pessoa de Deus, mas falando sobre a sua pessoa também, porque esse Deus santo, Ele requer de nós santidade. E eu quero mostrar aqui, à luz desses versículos 19 a 24, 3 aspectos desta santidade de Deus, e que Deus requer de cada um de nós. E o nosso desejo é que nós realmente sejamos pessoas mais puras, mais justas, mais íntegras, mais honestas, pessoas que realmente estão fugindo do pecado a cada dia, a cada instante. E a primeira lição que nós queremos trazer aqui a respeito deste Deus santo que requer é santidade, que isto acontece por meio do distanciamento do pecado. Essa palavra distanciamento está muito em voga hoje, né? É conhecida de todos nós. Distanciamento de 1 metro, 1,5 metros, de 2 metros. E aqueles que estão voltando, não só no Brasil, mas especialmente no exterior, estão realizando os seus trabalhos, né, com distanciamento. As escolas vão ter de ter distanciamento, reprogramar o espaço, não é, das salas para os alunos, a igreja, as filas, não é, as filas corretas têm a sinalização do distanciamento, e assim sucessivamente. Mas olha o que Davi disse no versículo 19, eu vou repetir, Salmo 139, versículo 19, ele disse o seguinte: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Davi, ele está clamando aqui a Deus para ficar distante dos perversos, distante do pecado, porque ele não queria estar no meio deles e nem ser vítima deles. Ele diz: apartai-vos de mim, homens
homens de sangue. Em outras palavras, isso aqui é muito simples de entender. O servo de Deus, vendo a santidade de Deus, ele disse: Senhor, eu não posso viver no meio desses homens. Foi aquela mesma visão de Isaías. Isaías, quando viu a santidade de Deus, ele disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Então, Senhor, me purifique. E ele pede aqui, Davi pede aqui, que o Senhor traga na vida dele um distanciamento do pecado. É isso que nós estamos precisando, amados irmãos. Cada vez mais passar longe do pecado. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Então, esta é a primeira lição, que o Deus Santo, Ele requer de nós o distanciamento do pecado. Um certo autor, comentando este salmo, ele disse: se dizemos que conhecemos a Deus, mas não nos distanciamos do pecado, se aceitamos o pecado como algo normal e vivemos flertando com o pecado, então há algo muito de errado conosco. Infelizmente, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos, como esse autor diz, viver aí flertando com o pecado. E hoje nós chamamos, não é? A sociedade hoje chama do tudo normal. Não, mas isso é normal, isso é comum, isso aí não tem problema. E os adolescentes, né, dia do adolescente, os jovens, isso não tem nada a ver. Isso aí é comum. O que Davi está dizendo? Apartai-vos de mim, Senhor, o pecado. Eu não posso conviver com esses perversos. Então nós temos de ter cuidado então com os terrenos escorregadios. E eu queria trazer aqui a lembrança do Salmo 1. Você lembra que os salmos começam assim: bem-aventurado o homem, feliz é o homem. Quem é o homem feliz? É aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu creio que os irmãos conhecem a progressão desses 3 verbos, não é? O andar, o deter e o assentar. Para mostrar ter muito cuidado, porque quando ele está andando, ele é tentado a se deter, a parar diante do pecado. E se ele não tomar cuidado, daqui a pouco ele está sentado no meio dos pecadores. E Davi está dizendo: olha, cuidado com a sua vida, não se detenha, não ande, não se detenha e nem se assenta com os pecadores. E eu queria fazer uma pergunta muito simples nesse momento. Eu acho que você sabe respondê-la. Por que nós temos de nos afastar do pecado? Por que Davi pediu: aparta-me, Senhor, tira-me dos perversos, tira do meio do pecado, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Eu tenho diante de mim muitos inimigos, que são os teus inimigos. Porque Davi conhecia as consequências do pecado. Eu queria dizer para vocês, irmãos e irmãs, que o preço do pecado continua e continuará sempre o mesmo. O Senhor nunca vai fazer uma diminuição, não vai ter, quem sabe, uma promoção, não vai ter, quem sabe, uma mudança de preço do pecado. O preço do pecado, o salário do pecado, ele vai continuar sendo sempre o mesmo, que você sabe que é a morte eterna. Então eu gostaria de convidar você a atender o apelo inicial do salmista, para que você também e eu, nós tenhamos uma vida santa. Vamos nos apartar, vamos nos afastar do pecado.
O crente tem uma vida nova, tem um estilo novo de vida, ele tem novas amizades, ele tem novos ambientes, ele tem uma vida completamente transformada. Se você ainda não conseguiu se desvencilhar dos caminhos anteriores, de algumas amizades perniciosas que às vezes têm feito você pecar, peça ao Senhor, ore como Davi orou. Então, Senhor, olha para mim, examina-me, Senhor, para que eu possa me afastar do pecado. Mas tem uma segunda lição desse texto. Essa segunda lição, ela se encontra nos versículos 20, 21 e 22. Eu vou reler, Salmos 139, 20, 21, 22. Eles se rebelaram insidiosamente, fortemente contra ti e contra teus inimigos. Falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Primeiro, Davi pede a Deus afastamento, distanciamento do pecado. E agora nesses 3 versículos, ele vai mostrar uma forte aversão ao pecado. Por que ele queria estar distante do pecado? Porque o pecado cheira mal, o pecado traz consequências terríveis. E ele está então aqui, Davi, em plena sintonia com o Senhor, entendendo que os inimigos de Deus eram os seus inimigos. Davi, ele declara aqui odiar os ímpios, sendo que ele os odeia, não como pessoa, porque eles são inimigos de Deus. Amados irmãos, esses homens perversos, eles eram perversos não contra Davi, mas contra Deus. Os pecadores, eles não estão nos atingindo, eles estão atingindo a Deus. Eles precisam temer a Deus. Por isso que Davi disse: os meus inimigos são os teus inimigos, Senhor. É lógico que Davi não era inimigo pessoal, mas ele era um inimigo espiritual, porque ele não podia ser conivente com o pecado daquelas pessoas. Nós sabemos que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Em outras palavras, é isso que Davi está dizendo. Davi enxerga aqui e compartilha essa total aversão. E ele fala aqui da santa ira de Deus diante do pecado. Então, amados irmãos, é isso que deve caracterizar a vida de uma pessoa santa. Quem busca a santidade, o adolescente santo, o jovem santo, o adulto santo, o avô santo, é aquele que se distancia, se aparta do pecado e tem uma aversão ao pecado, não ao pecador, mas ao pecado. Então aqui está os analistas deste Salmo 139, eles dizem que nessas expressões aqui dos versículos 20, 21 e 22, nós temos uma reação esperada daqueles que conhecem o verdadeiro crente e não aceitam que alguém blasfeme dele. Davi então está preocupado aqui não com a sua honra, mas com a honra de Deus. E é isso que é glorificar a Deus. Quando nós sentimos náuseas, quando nós sentimos nojo, quando nós sentimos uma aversão ao pecado. Uma aversão ao pecado. E eu queria chamar a atenção para você nesse ponto, que nós não podemos então, à luz desta afirmação, nós não podemos dar algumas desculpas, algumas justificativas para o pecado. Ah, pastor, ah, presbítero, ah, irmão, eu errei por causa disso. Aí a gente começa a contar uma história
montar uma história tentando justificar o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado. E tem um estudioso chamado S.E. Mackenzie, ele disse uma frase muito interessante, que para cada pecado, o diabo providencia uma desculpa. Para cada pecado, o diabo providencia uma desculpa. É aquele jeitinho, que a gente chama o jeitinho brasileiro, ele quer dar um jeitinho. Mas Davi não aceitou isso. Davi foi radical, irmãos, no tratamento do pecado. Ele disse: aparta-me, Senhor Deus, dos pecadores e do pecado. E eu quero dizer para o Senhor que os meus inimigos são os teus inimigos. Eu sinto um ódio, uma aversão pelos pecadores, pelos pecados dos pecadores. Então, amados irmãos, nós precisamos ter cuidado com algumas desculpas, com alguns arranjos que nós às vezes damos para o pecado. Tem pessoas que dizem: não, mas isso é questão cultural, né? Isso é questão cultural, isso aí é bom para a saúde, isso aí está todo mundo fazendo, né? Isso aí é uma questão mais social. Então a gente é como Mackenzie diz: para cada pecado o diabo providencia uma desculpa. Mas, amados irmãos, nós queremos terminar essa palavra dizendo que o Deus Santo, ele não requer apenas distanciamento do pecado. O Deus Santo requer uma aversão ao pecado, mas o Deus Santo, ele requer de nós uma avaliação, uma autoavaliação correta do pecado. E aqui talvez seja o ponto áureo deste salmo. E eu louvo a Deus pela vida de Davi. Por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E eu fiquei maravilhado estudando esse salmo, porque Davi, ele não só viu o pecado nos perversos, nos inimigos de Deus que eram seus inimigos, mas de repente Davi se coloca também como pecador diante do Senhor. Davi não dá um de super crente, de super religioso, não. Ele olha para dentro dele mesmo. Ele olha para dentro dele mesmo. E ele pede ao Senhor: sonda-me, Senhor Deus. Sonda-me. O verbo sondar, amados irmãos, traz para nós a ideia de cavar, de penetrar, de alcançar o mais profundo abismo. E é interessante que Davi, ele então, como os comentaristas dizem, ele demonstra que não ser um hipócrita, pois ele não aponta a sua indignação apenas contra os ímpios, mas também contra ele mesmo. Davi não está só apontando o pecado, o dedo para o pecado do outro, mas ele está apontando o dedo para o seu pecado. Por isso ele diz: Senhor, examina-me, Senhor Deus, faça uma avaliação da minha vida, vê se há em mim algum caminho mau. Ele sente temor diante da santidade de Deus. E eu quero deixar 3 palavras finais aqui em cima desse terceiro ponto. Davi, em primeiro lugar, pede a Deus que estenda a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua vida interior, e lhe purifique. Aqueles 3 atributos que ele muito bem descreveu durante o salmo, ele disse: Senhor, agora aplica isso na minha vida. O Senhor sabe todas as coisas, olha dentro de mim, e o Senhor sabe que eu estou aqui porque o Senhor está em todo lugar, e o Senhor tem poder. O Senhor me criou,
então o Senhor tem poder para me livrar, para me purificar. Então esse é um pedido corajoso daquele que pede e clama ao Senhor: estende sobre mim os teus atributos, Senhor Deus, e purifica o meu interior. Em segundo lugar, Davi pede a Deus que vasculhe sua vida por completo, especialmente sua vida sentimental e mental. Ele pede aqui: o Senhor conhece o meu coração e o Senhor conhece os meus pensamentos. Coração e pensamentos. O coração é enganoso. Lembram de Jeremias 17:9, que o coração do homem é enganoso? Então ele pede: sonda o meu coração e os meus pensamentos. Eu li certa vez que acredita-se que nós formulamos cerca de 10.000 pensamentos por dia. Há uma estimativa, há uma média de formulação de 10.000 pensamentos por dia. Já pensaram o que é isso? Pensar em 10.000 coisas por dia. Então, será que todos esses 10.000 pensamentos são bons? E aí Davi diz: sonda os meus pensamentos, Senhor, purifica o meu coração, os meus sentimentos, mas a minha razão também, a minha mente precisa ser vasculhada pelo Senhor. E tem uma palavra final aqui, que Davi ele pede essa vida de santidade com os olhos na eternidade. Olha como que termina o versículo 24: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho presente, do dia a dia. Não, Davi está querendo morar na eternidade. Davi está pensando no céu, na sua vida futura. E aí nós lembramos exatamente, não é, daquilo que está em Mateus 5:8: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se nós não nos distanciarmos do pecado, se nós não demonstrarmos uma aversão muito forte ao pecado, nós corremos o risco de viver aqui, de estar aqui, e no dia final nós não herdarmos a vida eterna. Mas Davi queria que tudo isso, que esse Deus maravilhoso o guiasse pelo caminho eterno, que o levasse à eternidade. E para que isso aconteça, nós precisamos da graça de Jesus, do sangue de Jesus para nos purificar. Quando nós fazemos uma autoanálise, se eu pedisse a você agora, se curve diante do Senhor, peça a Deus para vasculhar a sua vida. Não seja hipócrita, não fique só olhando o pecado do outro, olhe o seu também. Davi foi corajoso em denunciar o pecado do outro, mas ele disse: eu também sou pecador, sonda-me, Senhor. Não sonda-os, sonda-me, porque eu sou pecador. E quando ele fez isso, ele viu erros no seu coração e no seu pensamento. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu quero terminar esta mensagem com a frase de Moody, grande pregador, um homem que foi usado por Deus para a conversão de milhares de pessoas. E Moody, ele disse certa vez: se Deus expulsou, preste bem atenção no pensamento de Moody, se Deus expulsou Adão do paraíso por um só pecado, não nos deixará entrar no céu, conservando ainda milhares de pecados, a menos que apelemos para a expiação de Jesus Cristo. Deus expulsou Adão e Eva por causa de um pecado. E se nós mantivermos no pecado, com certeza não seremos guiados pelo caminho eterno. Então, clamemos pela expiação do sangue de Jesus. Que Deus nos ajude nesta manhã e durante a nossa caminhada
a nos distanciarmos do pecado, a termos uma aversão pelo pecado e a fazermos uma autoavaliação, buscando assim a graça do Senhor. E eu convido a equipe de louvor para estar aqui à frente para o nosso cântico final. É um cântico que eu gostaria que enquanto nós cantássemos, você falasse o que Davi falou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda os meus pensamentos. Vamos adorar ao Senhor enquanto nós cantamos. Faça a sua oração. Eu queria que você se curvasse diante do Senhor nessa manhã, diante da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus, e dissesse: Senhor,